você viu aí, as verdades contidas nessas frases são, digamos assim, né, ferindo um pouco o que os filósofos falam, são verdades absolutas. Não há como negarmos essas verdades, tá bom? A escola realmente ela é do século XIX. A estrutura de funcionamento, as formas, os métodos de ensino, as formas de avaliação, tudo isso é do passado. E olha, eu vou até um pouco mais longe. Eu vou até aqui ser um pouco mais ousado. As raízes desta escola que nós temos hoje, poxa, elas estão em um lugar muito mais distante do tempo do que o século XIX. As raízes estão lá no século V, século IV, antes de Cristo, na Grécia Antiga, né? Com os sofistas, né? Para o bem ou para o mal, não importa, mas todo o modelo de educação, esse arcabouço que nós temos de educação ocidental, nós devemos isso aos sofistas, isso é inegável. De maneira que não há como negar, realmente a escola está lá no século XIX, tá bom? Os professores, se você tirar um ou outro professor que tinha menos de 15 anos, os professores então nasceram no século XX, apresentam mentalidade do século XX, sendo que tem algum professor que a mentalidade é medieval, né? E os alunos, na sua imensa maioria, né, na quase totalidade, esses alunos nasceram no século XXI. Portanto, não há como negar. A frase está corretíssima, o pensamento defendido pelos pedagogos nessas frases está corretíssimo. Mas, claro, tem sempre um mais aí. Não há como você não colocar um mais, um porém. Essas verdades não isentam de culpa as pessoas que venham a praticar uma pedagogia irresponsável, burra e oportunista. Vou repetir, isso é muito importante para que não haja dúvida. As verdades dessas frases não isentam de culpa as pessoas que venham a praticar uma pedagogia irresponsável, burra e oportunista, né? E aí eu gostaria que você, depois que eu colocasse meu raciocínio, eu gostaria que você aí nos comentários, por favor, colocasse a sua opinião, dissesse qual o país que você conhece que pratica uma dessas características, duas, ou então até as três características, né? Só não vale você dizer um país hiper desenvolvido, porque, poxa, se é porque conseguiu chegar lá, é porque não apresenta nenhuma dessas três características. Mas se você conhece algum, por favor, diga, olha, eu conheço um país que pratica a pedagogia burra. Não, eu conheço um que pratica a pedagogia burra e consequente, ou então as três. Então vamos lá, vou mostrar para você os fatos que, na minha opinião, me levam a ter certeza que a pedagogia pode sim ter essas três características, tá bom? Então vamos começar com a faceta, o lado irresponsável, consequente que a pedagogia pode assumir. Quando é que a pedagogia pode ser irresponsável? Bem simples, quando você vê, saindo das faculdades, pedagogos e pedagogas afirmando em alto e bom som de que o professor é responsável por todos os problemas da educação. Os males da educação moderna devem-se única e exclusivamente ao professor, né? Aconteça o que acontecer, haja o que houver, o professor a princípio é o culpado. E olha, e não é só a princípio não, é antes, é no princípio, é no meio, é no fim e é depois do fim. É isso mesmo? Se o aluno não quer aprender, não quer, o professor é o culpado, porque não conseguiu convencê-lo do contrário. Se o aluno não conseguiu aprender, não importa, a culpa é do professor que não foi capaz de ensiná-lo. Se o aluno, o adolescente, a criança, não importa, chega lá na escola sem nenhum vestígio, por mais microscópico que seja, de educação familiar, aquela que painho e maninha deu, não importa, a partir do momento da chegada desse adolescente, dessa criança à escola, o professor passa sim a ser corresponsável. Claro, ele passa a pedagogia responsável, diz que o professor tem que largar tudo. As disciplinas, matemática, história, geografia, ciência, dane-se, tudo isso aí. Ele tem que ser responsável pela educação familiar, porque senão ele não estaria incorporando, interiorizando, né, a importância social que a profissão dele representa, né? Dane-se as disciplinas, o aprendizado escolar, dane-se também os outros alunos, outros coleguinhas
que estão ali apenas para aprender essas disciplinas. O importante é ele cuidar da obrigação que deveria ser da família, não importa. Então, a pergunta é: quais as consequências para todo um país de uma pedagogia praticada dessa maneira? Pô, bem simples. A humilhante desvalorização do professor, a completa e total desvalorização da carreira do magistério, né? Olha, e presta atenção, não vem pra cá com esse papo, isso é velho, surrado, tá bom? Não vem pra cá com esse papo de que o principal problema do professor é a questão salarial. Negativo. A questão salarial é um dos problemas, dentre outros, tão graves, ou na minha opinião, mais graves ainda. Há, na minha opinião, um problema muito mais grave do que a questão salarial. Que é importantíssimo, diga-se de passagem, ninguém vai trabalhar de graça, nem ganhando pouco. Mas tem um problema que é muito mais importante, que é o desrespeito ao professor. É a agressão física mesmo, de agressão física, ou então emocional, psicológica ao professor. Esse sim é, na minha opinião, o maior problema, né? A pessoa pensar 10, 15, 20, 50 vezes antes de ser professor. Você quer ver? Eu vou lhe fazer uma pergunta, e depois dessa pergunta você vai entender bem, mas muito bem mesmo, o que é que eu quero falar quando eu digo que a questão salarial não é o maior problema. Quer ver? Imagine você a seguinte situação, que amanhã a questão salarial esteja resolvida. Imagine essa situação, tá bom? De que o professor passe a ganhar muitíssimo bem, esteja lá no topo em questão salarial, no funcionalismo público. Mas com um detalhe: o desrespeito continua. As agressões físicas, as agressões morais, as agressões psíquicas, emocionais, todas elas continuam. O número de professores que abandonam a profissão, apesar dos excelentes salários, também seja altíssimo. O número de professores licenciados, né, afastados por licença médica, por depressão, por estresse, também continue bem alto. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está me ouvindo aí agora. Você gostaria, apesar do excelente salário, de ser professor nessas condições? Você gostaria que um filho seu, uma filha sua, fosse ser professor? Interessante a hipocrisia das pessoas, muito interessante. Você não quer o seu filho sendo professor, mas adoraria que as pessoas que têm filhos colocassem seus filhos para serem professores. Interessante essa característica humana, não é isso mesmo? Esse negócio de você cuidar. Você gostaria de ser responsável pela educação familiar, doméstica dos filhos dos outros, recebendo um excelente salário? Você gostaria de ser culpado, responsabilizado pela educação dos outros? A educação familiar? É aquele detalhe, né? Interessante. Aqui tem um ditado popular que cai aqui perfeitamente bem com a história de você ser obrigado, ser responsabilizado pela educação dos filhos dos outros, né? Tem um ditado popular que diz o seguinte: peido e filho, você só aguenta os seus. Captou? É profunda essa mensagem, né? E verdadeira mesmo. Então, o que é que acontece na realidade? Na minha opinião, a pedagogia consequente e responsável, ela passa sim a ter uma imensa parcela, a maior parcela de culpa passa a ser dela quando você vai para as estatísticas das universidades e percebe, constata que os cursos de licenciatura são os menos procurados. Tá lá na rabeira, ninguém quer curso de licenciatura. Quem é doido de querer ser professor, ganhando mal e sendo desrespeitado? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá, vamos analisar agora a faceta burra, o lado burro que a pedagogia pode vir a assumir, né? Então olha só, quando é que você vê alguns pedagogos, algumas pedagogas da pedagogia burra afirmando: aulas expositivas com quadro e giz, com todos os alunos sentados calados olhando para o professor, isso é autoritário, coercitivo, retrógrado, obsoleto, né? Não produz nenhum conhecimento. E se produzir, é um conhecimento com certeza esclerosado, né?
dizem eles, né, os pedagogos da pedagogia burra, quadro e giz são o túmulo da educação. Então se liga aí no que eu vou botar aí para você olhar. Mas aí você poderia chegar para mim, agora que eu me toquei, você poderia chegar para mim e dizer, porra, mas peraí, tu só colocou imagem de país subdesenvolvido, país pobre. Pô, dessa maneira eu vou pensar que esse pessoal tem razão realmente, né? Quando afirmam que quadro e giz são o túmulo da educação. Se você colocar dessa maneira, sua argumentação está correta. Então, para tentar me consertar, deixa eu mostrar para você outras fotos aí. E aí? Viu você? Olha aí. É o que eu falo, né? Quadro e giz são túmulo da educação. Você viu aí Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra, colégio de elite na Inglaterra. Poxa, aí você fica se perguntando, mas por que que ficam mantendo? Por que que a pedagogia burra mantém esse tipo de argumento? Pô, bem simples responder a sua pergunta, bem simples. É a total incapacidade intelectual de criar e sustentar um argumento mais consistente. E aí o que é que faz? Ficam se apegando a bobagens absolutamente ridículas, insignificantes, risíveis. É como se exterminar de vez quadro e giz, e condenar, estabelecer a pena de morte para fabricante desses materiais fosse resolver de uma vez por todas o problema da educação. Não importa se o professor, em um determinado momento da aula, precisa que toda a turma preste atenção naquele momento. Esses pedagogos irresponsáveis confundem disciplina com autoritarismo. Não importa se ele vai usar, nesse momento da aula, que ele acha que é o mais importante, se ele vai usar quadro, giz, pincel, ou se ele vai usar um moderníssimo sistema de computador, computadores quânticos. Isso é absolutamente insignificante. Ficam se apegando a bobagens e ficam propagando isso como se isso fosse a solução. Você acabar com quadro e giz fosse a solução, fosse acabar com aulas expositivas, fosse a solução para o problema da educação, né? Então a pedagogia pode sim assumir uma posição burra, né? Quando começa a se apegar a coisas que na realidade são periféricas, são superficiais, são absolutamente sem significância nenhuma. Bom, falta agora analisar o quê? O lado oportunista, a faceta oportunista que a pedagogia pode sim assumir.
Mas para que eu possa mostrar esse lado oportunista, né? E quando eu falo oportunismo aí, é oportunismo político, aproveitamento de situações, né, para tirar proveitos políticos. E esse proveito político aí, por favor, não é necessariamente, também é político partidária, né? Essa coisa fétida, não é nada disso que eu estou falando. Política aí tem um outro significado, tá bom? Então, você vai me dar aí agora uns 5 minutos, tá bom? Para eu explicar melhor, porque senão eu não vou conseguir passar do jeito que eu quero minha mensagem. Você não vai entender direito quando é que a pedagogia pode sim ser oportunista, tá bom? Então me dê uns 5 minutos para eu explicar para você detalhadamente. Eu já passei para você algumas vezes em vídeos diferentes de matemática, de geometria, de lógica, não importa, de que a humanidade está passando por um momento inédito, ímpar na história dela. É uma crise de valores, tá bom? E a humanidade, o planeta também, claro, você está vendo aí o aquecimento global, os desastres ecológicos. Então, o planeta e a humanidade, não importa, estão passando por problemas que nunca foram vistos, tá bom? Mas é possível que você não entenda direito quando é que eu digo que a humanidade está passando por uma crise existencial, por uma crise de valores, né? É possível que você não entenda, tá bom? Então eu vou aqui agora citar algumas mudanças que estão ocorrendo e que com certeza você irá entender muito bem toda vez nos próximos vídeos que eu disser que a humanidade está passando por problemas nunca vistos. Eu vou citar algumas mudanças que ocorreram de 50 anos para cá. Isso em termos de história, isso é um átimo, é mais rápido que um piscar de olhos, tá bom? Em alguns casos não é nem 50 anos, você me corrija aí. Em alguns casos é 30, 20 anos, tá bom? Para mostrar a você as mudanças. Você aí, eu não sei, se você tiver mais de 30 anos, tá bom? Você nasceu em um mundo, ele não existe mais. Ou se existe, são resquícios dele. Se você tiver mais de 30 anos, você viu os filhos pedirem a bênção aos pais. Você não vê mais isso. Você viu os filhos chamarem pai e mãe de senhor. Você não vê mais isso. O seu mundo já era. Você vive em um mundo, você nasceu em um mundo e vive em um mundo que não existe mais. Você está confuso. Você está confusa. Você que tem menos de 30 anos, jovem ou adolescente, olha só, você está vivendo hoje, 2015, em um mundo que daqui a 10 anos não haverá. Você é uma pessoa sem referenciais, sem onde se segurar de maneira fixa, saber que aquelas coisas ali vão se manter. Não, tudo é líquido hoje. Vivemos na modernidade líquida, em um mundo que escorre, em um mundo líquido. Você quer ver eu dar exemplos bem particulares, bem fáceis de você entender? Vamos lá, vamos tentar aqui. Agora não estava planejado não, por isso que se eu por acaso eu gaguejar um pouco, é porque eu estou aqui agora nesse momento, já que isso não estava planejado, né? Mas vamos começar pelas mulheres. Tá aí. Talvez a mais dramática das mudanças seja nas mulheres, tá bom? Há 50 anos, você não tinha a quantidade de mulheres que temos hoje governando países. Europa, a maior economia da Europa é comandada por uma mulher alemã, Angela Merkel. Você não tinha, há 50 anos atrás, a quantidade de mulheres sendo reitoras de universidades. Mulheres chegando ao título de doutoras, PhDs. Você não tinha mulheres comandando multinacionais, mandando e desmandando em multinacionais. Você não tinha mulher participando, por exemplo, das Forças Armadas. Olha só você, Forças Armadas. Hoje você já tem mulheres chegando ao oficialato superior, chegando ao posto de brigadeiro, de general, de almirante. Hoje você pode encontrar isso, você tem no Brasil, né? Você tem mulheres pilotando caça-bombardeiro, você tem no Canadá, você tem na França mulheres pilotando Rafales, o caça-bombardeiro, um avião que custa centenas de milhões de dólares, pesam 20, 25, 30 toneladas. Você aí machão, né? Valentão, que costuma chegar no trânsito e ficar dizendo que, como é que é?
mulher no volante, perigo constante. Tome cuidado, viu? É possível que nesse exato momento passe por cima de você um avião voando ao dobro da velocidade do som, pilotado por uma mulher, fazendo coisas, manobras lá em cima que você, machão, não faria, porque ia se borrar todo de medo. É isso que eu digo, o mundo que você viveu, ele não existe mais, acabou. A família, o modelo tradicional de família, que os donos da verdade nos disseram durante todo esse tempo que é o único modelo aceitável, né? Ele está se desintegrando, está explodindo, implodindo, está se volatilizando esse modelo de família única. Eu acho maravilhoso isso, cara. Os homossexuais, pronto, vamos lá. Os homossexuais hoje no mundo inteiro, em alguns lugares mais, em outros menos, mas não importa. Os homossexuais tem as pessoas com preferência, com opção sexual diferente do que os donos da verdade disseram que tem que ser, né? Começam agora a ganhar voz, a impor respeito, a exigir respeito. Cara, é fantástico isso. Você viu aí em 2013 a declaração do Papa Francisco, né? Quando ele deu uma entrevista a bordo do avião que estava levando ele de volta para a Itália, quando ele estava aqui no Brasil. Ele disse, não sei agora exatamente com as mesmas palavras, né? Olha só, cara, você está ouvindo essa declaração extremamente respeitosa, né? Vinda da autoridade máxima da Igreja Católica. É isso que eu falo, essa declaração de respeito ao ser humano, que por um acaso é gay. Mas antes de ser gay, ele é um ser humano, cara. Você tem o que mais? Você tem a escravidão, os negros, né? Não é escravidão, os negros, cara. Olha aí. É porque quando você fala de escravidão, inevitavelmente você termina ligando aos negros. Mas você tem os negros, cara, o racismo, esse câncer moral. Pega aí há 50 anos, o mais otimista dos filósofos que você pudesse encontrar. E olha que você encontrar um filósofo otimista é uma coisa extremamente raro você encontrar, viu? Se é que há algum, viu? Mas na cabeça do mais otimista dos filósofos, seria assim absolutamente impensável, nós há 50 anos, né, você ter o racismo combatido como está sendo combatido hoje, cara. Eu acho tudo isso fantástico, tá bom? Eu adoraria ter uma religião para todo dia agradecer ao Deus dessa religião, né, ao Deus específico, porque apesar de eu não ter religião, eu acredito que tem algo aí do lado de fora. Claro que tem. Mas eu adoraria ter uma religião, ter um Deus pessoal e agradecer a esse Deus pessoal dele ter me dado a graça de estar vivendo no século XXI, cara. Você hoje vai dormir com o mundo e no dia seguinte, quando você liga a televisão para assistir as notícias, você já está vivendo em outro mundo. Algo aconteceu em algum lugar do planeta Terra enquanto você estava dormindo. Aconteceu alguma coisa que os historiadores e filósofos vão começar a gaguejar para tentar explicar, porque não estava previsto. Cara, que bom! Horrível seria se eu vivesse na Idade Média. As coisas levavam séculos para acontecer. Hoje não, acontece de um dia para o outro. Então, a partir de hoje, toda vez que eu falar que o mundo está mudando, o mundo está passando por uma crise, são essas coisas e outras mais que acontecem, tá bom? Para ficar bem claro. Vivemos em um mundo onde todo mundo briga e ninguém tem razão, cara. Onde é que entra a pedagogia oportunista? Bem simples. Quando ela pega esse mundo conturbado, esse mundo colocado de cabeça para baixo, apresenta-se como dona absoluta da verdade, proprietária, né? Com título de propriedade assinado e reconhecido em cartório, ela passa a ser a procuradora única e exclusiva da verdade e diz: a culpa é do professor. O aluno não consegue aprender, a culpa é do professor. O aluno não quer aprender, a culpa é do professor.
O aluno não consegue aprender matemática? A culpa é do professor. O aluno não quer aprender? A culpa é da cotação do dólar. O aluno não quer aprender? A culpa é do aquecimento global. Não importa, começa-se a culpar a tudo e a todos, de preferência o professor, claro, porque é o alvo preferido, o mais fácil, o mais imediato, não requer muito refinamento, né? É isso que eu falo. Esse pessoal da pedagogia, você de repente que ouve meus vídeos de matemática, você não está diretamente ligado a essa área, mas esse pessoal, esses doutores e doutoras da pedagogia, né? A pedagogia que assume o lado oportunista, esse pessoal sabe melhor do que ninguém. Não há ninguém na face da terra que saiba melhor que educação escolar, desenvolvimento intelectual e sempre foi algo cansativo, árduo, demorado, esforçante, penoso. Desenvolvimento intelectual é questionamento, é mudança de rumo, são traumas ocasionados por você derrubar verdades que você acreditava e passa a perceber que aquilo ali não é verdade. Então tudo isso chama-se desenvolvimento intelecto, tá bom? Agora, quando você pega uma pessoa que vê que a educação é tudo isso e vê essa mesma pessoa propagandeando para os jovens, para os adolescentes, que a educação, como você vê algumas pedagogas oportunistas chegando nas emissoras de televisão, quando elas vão gravar programas, né, debatendo educação, chega lá que o repórter pergunta, depois fica repetindo que nem papagaio, não sei se fosse verdade. Professor, como é que deve ser a educação do século XXI? Aí a doutora vai e fala, coloca um óculos para ficar com ar de intelectual e fica, meu filho, a educação, ela tem que ser leve, linda, livre, solta, colorida, brilhante, resplandecente, prazerosa, lúdica e, acima de tudo, engraçada. A educação tem que ser tudo isso, tem que ser, acima de tudo, engraçada. E você sabe que isso não é verdade. A educação, na essência, não é nada disso, cara. Nada. É claro que se você pega uma criança, vamos aqui abrir um parênteses, se você pega uma criança de 2 anos e manda essa criança para a escola, para a pré-escola, pô, pelo amor de Deus, uma criança de 2, 4 anos, você vai querer o quê? Uma educação espartana? Isso aqui por acaso é Esparta, para você colocar os filhos da educação militar aos 5 anos de idade? Não faz sentido, cara. Uma criança com 2 anos, com 4 anos que vai para a escola, você tem que respeitar o mundo, a cabecinha dessa criança. Você não tem o direito, cara, de violentar o mundo dessa criança, cara. Tudo para ela é mágico, tudo é possível para ela, rapaz. Não faz sentido. A educação para essa criança tem sim que ser lúdica, tem que ser prazerosa, tem que ser brincadeira, tem que ser engraçada mesmo. Para que ela sinta no dia seguinte vontade de voltar, ela tem que pedir ao painho e à manhã para ir para a escola. Porque na brincadeira, o professor, a professora vai ensinando, ela nem percebe, cara. Mas na brincadeira, ela começa a aprender conceitos de matemática, tamanho, quantidade, forma, começa a aprender a diferenciar formas geométricas, começa a aprender conceitos de biologia, pega o feijãozinho, bota lá no algodão, molha e vê a plantinha nascendo. Cara, tem que ser assim, velho. De qualquer lugar do mundo. Você tem que ter educação infantil dessa maneira, lúdica, prazerosa. Mas aí quando é que vem o oportunismo da pedagogia? Quando é que a pedagogia pode sim ser oportunista? Quando se pega a educação que tem que ser dada até uma criança de 6, 8 anos e empurra para 10. Já chegamos aqui, vamos empurrar para 10? Vamos tornar a educação lúdica, prazerosa e, acima de tudo, engraçada. Chegou nos 10, agora empurra para os 14. Já chegou aqui, não há nenhum documento que prove que isso pode ser prejudicial. Mostrar a criança de 14 anos que o mundo sempre foi cor-de-rosa, brilhante, colorido, lindo, leve, solto, engraçado, lúdico e prazeroso. Chegou aos 14, agora bota para os 18, 16. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Isso é oportunismo misturado com desonestidade. É sim, porque você que está me ouvindo passa a ser desonesto quando você vê que uma coisa é de um jeito e fala para algumas pessoas que é de outro jeito. Quando você sabe que não é daquele jeito que você está falando. Isso é desonestidade, isso é faltar com a verdade. Essa história de você pegar
um adolescente, um jovem, né, um adulto já de 18, 20 anos, e ficar ensinando que a educação tem que ser acima de tudo, aconteça o que acontecer, a educação tem que ser engraçada. Claro, porque é apenas, tão somente através da graça, do riso, é que você irá fazer as pessoas aprenderem. Cara, isso não é verdade. Ninguém aprende, ninguém se desenvolve intelectualmente o tempo todo dando risada. Ninguém se desenvolve intelectualmente deitado em uma rede bebendo água de coco. Ninguém faz isso. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui agora para você, tá bom? De como essa pregação, essa doutrina de que a educação tem que ser acima de tudo engraçado, como isso pode produzir uma massa de adultos completamente infantilizados. Pessoas com 18, 20 anos incapazes de manter, né, criar, né, e manter um raciocínio levemente sofisticado. Não é nada complexo não, é medianamente sofisticado. Porque tudo tem que ser na palhaçada, tem que ser na brincadeira, tem que ser na graça, tem que ser na piada, tem que ter o lado jocoso, tem que ter o lado circense, o lado carnavalesco. Você quer ver como o brasileiro nunca entendi por que tem que ser dessa maneira aqui no Brasil? Me ocorreu aqui agora uma situação que você vai entender. Quando você estuda física, é isso mesmo? Ou quando estudava física, você tem lá no ensino médio um assunto na física chamado trabalho e energia, quando você estuda trabalho e energia. E lá tem uma fórmula para você calcular o trabalho de uma força constante, o trabalho de uma força constante. E essa fórmula é essa daqui, ó. Força, né? Força vezes o deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, tá bom? Vamos lá. SF aqui é a força. Você tem um objeto, né? Tem um corpo lá, e em cima desse corpo você vai aplicar uma força. Quando você aplica a força, esse objeto se desloca, sofre um deslocamento, não importa a trajetória, mas sofre um deslocamento e vai para um outro ponto. Então você tem o módulo da força, né? Quantos newtons você aplicou naquele objeto, tem o deslocamento e tem o cosseno, que é um conceito matemático, do ângulo θ. O ângulo θ aqui é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento, tá bom? Essa é rapidamente aí a essência dessa forma. Então você coloca o módulo da força, o módulo do deslocamento, o cosseno do ângulo θ e calcula o trabalho, tá bom? Agora, pela primeira vez aqui agora eu vou me referir, ou a segunda vez vou me referir aqui agora ao Brasil, tá bom? Pega um aluno, não importa se é de escola pública ou particular, tá bom? Não importa. Você tem uma ou outra escola pública, uma ou outra, dá para contar nos dedos de uma mão, escola pública, onde você pega um aluno do primeiro ano do ensino médio, peça, ele vai dizer exatamente o significado de cada uma dessas letras. E pega também uma ou outra escola particular, tá bom? Bom, vai ser a probabilidade de você encontrar um aluno de 16, 17 anos que saiba o significado de cada uma dessas expressões. Essa probabilidade é próxima de zero. É 0,00000000000 alguma coisa lá, tá bom? Agora, o que é a pedagogia oportunista? A pedagogia irresponsável. Pega, olha, professor, faça piada. Suba em cima da mesa, faça uma dancinha, cante uma musiquinha, faça uma piada que eles vão entender. Aí você tem um professor que faz assim. Turma, presta atenção aqui agora. Trabalho é F de cosseno de θ. Repete comigo aí que vocês vão aprender agora. Trabalho é F de cosseno θ, F de cosseno θ, F de cosseno θ, F de cosseno das θ, F de cosseno das θ. Trabalho é F de cosseno das θ. Ah, cara, que é isso, pelo amor do que você quiser, cara. O aprendizado é instantâneo, imediato. É mais rápido que a velocidade da luz, cara. E o professor que inventa isso, ele passa a não ter mais vida particular, vida privada, porque ele não pode ir na padaria ali na esquina comprar um pão, porque
os alunos vão pedir autógrafo, ele vai sair na televisão, vai sair no jornal. Ele é fantástico, o sucesso dele passa a ser assim, fenomenal, colossal, magistral, sensacional. Não dá pra você entender por que tem que ser aqui no Brasil, chega assim, tem que ser dessa maneira. Qual é o problema? Qual é o trauma que um adolescente vai carregar pro resto da vida se ele aprender de que F é força, D é o deslocamento e o θ aqui, o cosseno do θ, sendo o θ o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento? Ah, não pode. Porque as pedagogas e os pedagogos da pedagogia responsável dizem que não é possível, tem que aprender na palhaçada, porque só... Aí você pega uma pessoa daqui a 50 anos, fulano, você sabe o trabalho a fórmula do trabalho, o que é que significa? Ah, não, nunca aprendi. Aquela que diz que trabalho é fuder coçando as dedos. Ah, sim, cara, pô, negócio de força do trabalho tem que falar no nome que a gente conhece. Aí ele sabe. Quer ver outro? Presta atenção, né? Olha só. Quando você está estudando lá termodinâmica, lá na física, né? Isso era ensinado, né? Hoje provavelmente não deve ser mais não, porque exige muito de tic-tac. A pedagogia, após neomoderníssima pedagogia, a pedagogia da libertação, a pedagogia da revolução, né? Diz que não se pode exigir muito, porque você pode produzir traumas assim irrecuperáveis para a pessoa, né? Mas quando você estudava a termodinâmica, lá você estuda os gases perfeitos, tá bom? São gases que em determinadas situações de pressão, de volume, de temperatura, eles têm um determinado comportamento. Então você tem aqui PV, N, RT, é a lei geral dos gases perfeitos, tá bom? Assim, uma coisa que diz respeito ao seu dia a dia, tá bom? E as pessoas geralmente não sabem. Então P é a pressão do gás, V é o volume do gás, esse N aqui é um número que diz respeito à quantidade de átomos lá do gás ali. Esse R aqui é a constante universal, né, dos gases perfeitos, né? E é um número constante. E T é a temperatura, tá bom? Tenta explicar para um adolescente, né, o significado de cada uma dessas letras, mas é ruim. É ruim. Que é isso, em nome de Deus? Isso é ultrajante, né? Fere a dignidade humana você tentar obrigar um adolescente, né? Agora, se vier na brincadeira, aí é outra história, quer ver? Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Ah, isso é fantástico. Daqui a 500 anos pode perguntar que a pessoa lembra. Quer ver outra? Vamos lá, essa que faz mais sucesso ainda, porque já vai pro lado da imoralidade, ó. Puta velha não rejeita tarado. Essa então é fantástica. Se a outra você poderia demorar 500 anos para perguntar, essa aqui são 2000 anos. Sério, tô dizendo, pega um adolescente hoje, ensine isso a ele, tá bom? Daqui a 50 anos, quando ele não for mais adolescente, tá bom? Chegue para ele, o fulano, você lembra da lei geral dos gases perfeitos? Não. Lei geral dos gases perfeitos? Porra, não, com certeza. A lei da puta velha. Ah, cara, pô, pelo amor de Deus, lá vem você com essas coisas difíceis. Lei geral dos gases perfeitos. Pô, lei da puta velha, me lembro. Puta velha não rejeita tarado. É isso que eu nunca entendi. Por quê? Por quê que a pedagogia oportunista, irresponsável e burra propaga, defende esse tipo, condena o professor que chega em sala, ela condena mesmo o professor que chega lá e tenta explicar, que loucura, suicida um cara desse. Tenta explicar que P é a pressão, V é o volume, o significado de cada letra, não, porque tem que subir na mesa, tem que dançar a musiquinha, cantar a musiquinha, tem que fazer tudo isso, porque sai nos programas jornalísticos, os repórteres chamam, vão fazer entrevista, é assim a verdadeira educação. É isso que eu não consegui entender como brasileiro que eu sou. Por que tudo que chega nesse Brasil, tudo chegou no Brasil, tem que ser dessa maneira? Mesmo porque isso aqui, viu, são conceitos, não foram criados aqui no Brasil. Mas olha, cruzou o espaço aéreo nacional, tem que ter esse lado circense, jocoso, piadista. Eu não consigo entender, vou morrer, já estou na segunda metade da minha vida. Pelo jeito eu vou morrer sem entender por quê. Por que que não dá pra gente continuar sendo esse povo bonito que a gente é?
gostando de futebol como a gente gosta, mesmo porque, lembra do 7-1? Aquele pessoal do 7-1 é a quarta economia do mundo, é um país extremamente rico, é o mais rico da Europa, extremamente culto, e no entanto o futebol é a paixão nacional. Então não dá para você entender, não dá para você defender que se gostar de futebol tem que ser subdesenvolvido, não obrigatoriamente. Então por que a gente não pode continuar sendo esse pessoal bonito? O brasileiro continuar sendo bonito como mulher, o povo mais bonito que tem no mundo é o brasileiro, cara. Gostar de futebol, gostar de carnaval no momento certo, na época certa, 3 dias por ano, gostar da música popular brasileira, com certeza não é uma das, é a mais linda do mundo, cara. É a música popular brasileira. Mas não dá pra gente ser tudo isso e ser sério nas coisas que tem que ser sérios, cara. Por que tudo tem que ir pro carnaval? Tudo tem que ter um lado jocoso, tem que ser circense, carnavalesco. Não dá para entender, eu nunca consegui entender. Se você souber a resposta, poxa, eu vou ficar eternamente grato a você. Olha aí, é por causa de... Deixa de ser infantil, você é muito ingênuo e imaturo. Olha, as coisas aqui no Brasil é desse jeito por causa disso, porque eu nunca consegui entender, cara. Já estamos no século XXI, cara, e o comportamento é o mesmo, não muda. Bom, tá aí o desabafo de uma pessoa que nunca conseguiu entender isso e pelo jeito vai continuar sem entender. Vamos encerrar esse vídeo, né? Estamos falando, passei 2 ou 3 vídeos falando só sobre educação, né? Mas tem hora que é educação, tem hora que você, perdão da má palavra, tem hora que enche o saco, cara. Apesar de educação ser a coisa mais importante que justifica você receber o título de Homo sapiens, né? Mas no próximo vídeo, vamos mudar um pouquinho, né? Vamos mudar um pouquinho. O pessoal aqui da Casa da Matemática em Natal tá pedindo para eu gravar outros vídeos com outros temas, né? Por causa das aulas de atualidade que eu passo para esse pessoal. Então, vamos lá. Fica a promessa aí dos vídeos que eu passar tratando de temas diferentes aí na sala de aula. Eu vou aqui para frente da câmera também passar para você, tá bom? Então você vai me ver lá no próximo vídeo.